Hello, seja bem-vindo ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo. Hoje eu estou com um convidado muito interessante, com um papo que vai ser bem legal. Mas antes eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Quanto mais pessoas se inscreverem, o YouTube entende que é relevante e passa para mais gente. E aí acontece a virada de chave que eu sempre falo aqui. Eu estou com ele, o Clayton Heringer. Seja muito bem-vindo ao Pode Tá. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Bom, agora vamos falar um pouco do assunto que trouxe ele aqui. Toca livros. Tá certo. A gente está falando aí de uma produtora de audiolivro, tem um aplicativo também, a comercialização. A gente é um dos pioneiros aí quando o audiolivro partiu para o aplicativo e de produção de audiolivro no Brasil, né? A gente é, seguramente, assim, eu posso falar porque foram muitas batalhas nesses longos 10 anos de existência da Toca Livros, a maior produtora de audiolivro em língua portuguesa brasileira, né? Uau, no Brasil, parabéns. BR. E aí a gente está aí nesse ramo, bem difícil, né? Porque a gente lida com um produto que não é o essencial, deveria ser, no meu entender, que livro sempre deveria ser o essencial. Concordo, plenamente. Mas ele tá nessa categoria ainda de consumo de entretenimento, apesar que é conhecimento, mas entretenimento, que a gente tenta levar um audiolivro, uma produção de qualidade ao ouvinte final para consumir audiolivro, né? Que cresça cada vez mais no Brasil. Exato. E você, assim, se apresenta na sua questão de formação, qual foi a sua trajetória, o que te trouxe até essa questão da Toca Livros? É bem curioso, né? Porque eu tenho um currículo que eu gosto de mostrar para todo mundo, que eu faço assim, eu sou Clayton Heringer, sou cearense, formado em artes cênicas, já fui professor, ator, cenógrafo, padeiro, figurinista, diretor, produtor artístico, não necessariamente nessa ordem. Não tem problema. Porque o que me levou à produção, na realidade, foi um encontro, né? Fazemos parte de um triavo lá, né? 3 sócios que coordenam a empresa. Tem os 2 irmãos, que é o Marcelo e o Ricardo Campos, que são, na realidade, os pais da Toca Livros, tiveram a ideia, tiveram o empreendedorismo de executar, Sim. Inclusive a parte mesmo de finanças, de investir. E eu entro logo em seguida, porque eu conheço o Marcelo Campos, inclusive num casamento, nessa parte de oferecer conteúdo, oferecer a produção, criar o conceito de produção do audiolivro brasileiro. Uhum. E aí foi uma união perfeita e a gente, depois de um tempo prestando consultoria, acabei virando sócio deles. E aí a gente tem essa coisa de unir essas 3 forças, né? Uhum. O Marcelo tem uma força grande em tecnologia, o Ricardo em finanças e jurídico e eu na produção artística. Por isso que toda a cara da produção artística tem muito a minha visão do que eu considero. Então, como eu cheguei, eu acho que foi a sorte. Mas o que me levou foi realmente minha paixão por literatura, meu envolvimento com a arte desde sempre, com produções artísticas, teatrais, com ator, com estúdio. E esse foi o caminho que eu fui trilhando até a sorte me levar ao encontro desses 2. Gente, não, e faz total sentido. Você fala de artes cênicas, texto, literaturas, grandes obras. Sim. Tem muito a ver com a questão da leitura, né? Precisa da leitura, você ali como um ator, decorar texto, gostar de ler. Tem uma coisa, uma particularidade, né? Que quando a gente começou a Toca Livros, havia uma necessidade editorial muito de tentar copiar um ramo que lá fora já dá muito certo, né? Certo. Na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo consome audiolivro. Então, é muito natural que a gente também se espelhe um pouco lá fora para poder dar sucesso aqui dentro, né? E muitas coisas, né? Muitas coisas. Exatamente. Então, quando a tecnologia nos abraçou também, né, através dos smartphones, a gente estava um pouco defasado em relação ao audiolivro, porque lá fora, eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, já sempre consumiram audiolivros, seja por uma mídia mais antiga como o CD, né? Sim, CD. Ou pelas fitas cassetes. Então, a gente está falando de um consumo de pelo menos
10, 20, 30, uns 40 anos de audiolivros sendo consumidos aí, né? Então, então, o costume de ouvir já era muito básico deles. Houve várias tentativas no Brasil com mídias mais defasadas, como o CD, por exemplo. Nunca houve um sucesso, uma receita para poder continuar e essa progressão as editoras abraçarem, né? Porque elas que são donos dos direitos aos audiolivros e poder produzir. Certo. Com o smartphone, a gente teve mais uma chance, porque a gente diminuiu o custo de entrega desses audiolivros ou da pessoa ter que ir até uma livraria e ter esse contato, esse primeiro contato, né? Verdade. E aí faltou um pequeno detalhe que foi o olhar da produção. Então, quando eu entrei no mercado de audiolivro, todas as editoras pediam para eu copiar um modelo americano de interpretação. Sim. Com um universo cultural, sociocultural muito diferente do Brasil. E aí eu fui na contramão, eu resolvi arranjar guerra com todas as editoras e falar, não é bem assim. Por né? isso o sucesso. Por isso o sucesso. Inovou, né? A gente precisa entender o público brasileiro da gente, ainda mais um país extremamente continental como o nosso, né? Com diversas formas de falar a mesma língua, diversas formas de olhar a mesma língua e diversas formas de olhar a si mesmo dentro da cultura e da sociedade, né? Então, a nossa busca da Toca Livros sempre foi, além da tecnologia, buscar entender o público final, que é o público brasileiro. Perfeito. Né? E isso realmente vai ao encontro de gostar de ler, né? Eu sempre fui um apaixonado por leitura. A leitura me salvou de um aspecto de pobreza em minha vida. Olha que interessante. Eu posso ser bem sincero com isso. A leitura me levou em lugares que eu nunca imaginei que poderia estar. E entender também esse ouvinte carente de leitura, né? Porque acho que a grande briga das editoras dentro do Brasil, dentro do universo da literatura, é ter consumidor, é as pessoas gostarem de ler, né? Sim, verdade. E a gente sabe que, apesar de nós termos um grande polo comercial no mundo editorial, a gente vende bastante livro. Se eu não me engano, a gente é a terceira ou quarto maior consumidores de livros no mundo. Eu posso estar muito enganado com esses números. Mas não é exatamente um povo que lê, é diferente, né? Sim, eu compreendo. Entre consumir e ler... Eu já ia te perguntar isso, a questão da leitura, né? Se é um hábito dos brasileiros. Não é. Não é. Tanto por causa da nossa formação social, né? A gente teve muito déficit em relação à alfabetização de um país como esse, né? Se a gente imaginar que no começo da década de 90 a gente tinha uma população 60% semi-analfabeta, ainda patinando com as letras, e de repente a gente tem a necessidade de tornar o consumo da leitura como um bem comum, como um atrativo pertencente. Você pertence à literatura. Isso. E o que aconteceu nas diversas tentativas de educar esse povo brasileiro da leitura, eu acho um pouco meio fracassado, né? Concordo. Né? Começa, eu acho que pela forma de ensino, né? Porque tudo que aquilo vira obrigatório, vira um martírio, ainda mais quando a gente está na fase... Eu sempre dizia isso. Sempre na fase mais difícil da gente, que é a adolescência. Que a gente quer que tudo se exploda e tem que ler um livro. Mas, ao mesmo tempo, o adolescente compra livro. Você vê o sucesso do Harry Potter por aí, Exatamente. Né? Por quê? Porque o Harry Potter não vai cair no vestibular. Se ele caísse no vestibular, talvez não seja tão sucesso. Perfeito. Se os acadêmicos não tivessem abraçado e falado, vamos fazer uma análise do Harry Potter e cair. Aí a gente está falando da formação escolar. Outra também é o diferencial que as livrarias sempre espantaram, né? Como eu falei, eu tive uma adolescência, uma infância social muito baixa. E ir numa livraria cultura para mim, ou na Saraiva Mac Store, sempre me pareceu agressivo, né? Olha. Sempre... Eu não me pertence aquele lugar. Não, interessante a sua visão, exatamente. Não é verdade? Sim, perfeita a colocação. Eu não me pertenço àquele lugar. Aí me afasta cada vez mais da literatura. E outra coisa também é colocar o clássico, que são coisas incríveis e lindas de se ler, como se fosse algo não alcançável a todos, só fosse uma parte intelectual que tivesse muito conhecimento para atingir, né? E eu acho isso um absurdo. Vejo o item
que eu gosto sempre de citar do Machado de Assis, do Dom Casmurro, não existe história mais de fofoqueiro na minha vida que o Dom Casmurro. É fofoca acima de qualquer análise filosófica, intelectual. E o audiolivro, a gente tem essa chance de mostrar para o público, falar assim, olha, não é esse bicho de 7 cabeças que você está achando. Perfeito, né? E a gente tem tido bons resultados. Hoje na Audible, que a gente também distribui audiolivros, não só no nosso aplicativo, comercialmente para lá, hoje a gente tem um dos maiores, um dos livros mais ouvidos é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, feito por nós. Mentira! E é bem bacana. Eu estou lendo ele no momento. É mesmo? Sim. Que incrível, né? Gente. Que incrível. É perfeito aquilo. E assim, desculpa até te cortar, não, mas fica é à que vontade. você falou... Eu falo demais, assim, me corte. Não, eu gosto de ouvir, até porque, assim, quem está assistindo quer saber, né, a sua questão, mas você me falou pontos muito interessantes da questão de formação, inteligência, e aquela coisa que você... É muito bom você tocar nesse ponto da questão da livraria, das pessoas terem um próprio preconceito de tipo, eu não posso entrar ali, eu não pertenço a esse mundo. E ao contrário, o livro é o lugar que qualquer pessoa, que se ela possa, lógico, se ela tem pelo menos um pouco ali de leitura fácil, é para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Sim. Mas essa é a grande elitização da leitura, né? Você falar para a pessoa que ela não pertence àquilo porque ela não é inteligente, nem consciente, nem preparada o suficiente para poder consumir aquele volume. Sim. Né? Coisa que o filme, por exemplo, nunca fez. A gente sabe que tem filmes muito difíceis na sua compreensão. Clássicos. Mas a pessoa tem a chance de olhar e absorver da forma que ela quiser, né? O livro não. O livro parece que chegou um acadêmico e falou assim, você tem que compreender dessa forma. Se não for dessa forma, não interessa. Falei assim, então, se não interessa, para que eu vou me interessar? Né? Isso. Eu acho que eu gosto de um exemplo muito bom, que quando eu tinha 9 anos de idade, nessas excursões de escola pública, que era muito incentivada, a gente foi assistir uma peça que era um ator que ele estava fazendo um monólogo sobre a vida do Mário de Andrade. E ele chega no último momento da peça, ele faz o primeiro capítulo inteiro do Macunaíma. Eu fiquei tão fascinado, eu tinha 9 anos de idade, eu ficava tão fascinado e absorvi como uma criança de 9 anos de idade. E o primeiro capítulo do Macunaíma, o que mais tem é a safadeza correndo solta ali. Exato. Mas eu absorvi... Mas a criança absorve de uma outra forma. Sim, eu absorvi... daquela forma. Mas eu fiquei tão encantado com aquele universo mágico. Era um garoto que ia num tronco de sapê e, de repente, ele ficava adulto. Eu fiquei tão fascinado que aos 9 anos me perseguiu durante a leitura. Quando, aos 13 anos, eu tive acesso, eu li todo. Aí, só aos 16 anos, eu descobri que era um dos clássicos da literatura que era obrigatório cair no vestibular, que caiu no meu vestibular, inclusive. Aí era impressionante como a aula não era tão desinteressante, menor do que o livro. Não culpa a professora era incrível, ela deu o melhor de si, mas sempre o professor está preparado para que a gente possa fazer o melhor dentro da nossa formação profissional. Que eu acho um defeito. A gente devia estar lá para aprender, não para ser obrigado a passar nas provas. Sim. E a professora foi incrível, mas ela tem um método pedagógico que ela precisa seguir, porque a direção da escola, sei lá, o MEC, a instituição tem que seguir. Mas a gente parecia que não estava falando do mesmo Macunaíma. Aquele cara que ia para a rede, aquele cara que ele gostava de brincar, que era extremamente malandro, que me representava também, de uma certa forma. Aí, quando teve a Toca Livros e a gente teve a chance de fazer o Macunaíma, eu não tive dúvida. Eu fui atrás desse ator que eu vi aos 9 anos de idade. Que interessante. Foi. Perfeito. E foi o primeiro ator que eu vi em cena. E quando eu encontrei esse ator, o mais engraçado é que ele ensaiou tudo e ele nunca tinha lido o Macunaíma inteiro. Porque foi outra pessoa que escreveu, outra pessoa que dirigiu. Então, você percebe que, no fundo... gostar de ler ou produzir um audiolivro é sempre pensar no outro, no público. Né? O escritor, quando ele escreve, ele não quer ir para uma prateleira acadêmica. Ele quer ser popular.
esses clássicos são populares. E quando o Jefferson, que foi esse ator que fez o Macunaíma, quando ele fez, ele não pensou no clássico, não, ele pensou no público e o quanto o público poderia gostar. E Claro. essa é a visão da gente na Toca Livros. Quando a gente produz, a gente pensa em todo mundo que tem acesso à leitura, que é um leitor voraz, quem é aquele que vai ler pela primeira vez, mas, acima de tudo, respeitando a estrutura socioeconômica e cultural do Brasil. Então, isso é muito a cara da Toca Livros. Por isso que a Toca Livros, há 10 anos, é um ato de resistência, porque a Toca Livros surgiu sem approach financeiro nenhum. A gente surgiu pela garra da gente, competindo com empresas estrangeiras que fazem assim com dinheiro, né? Uhum. E a gente lá na luta, falando assim, o que eu posso garantir a você, editora, é a melhor qualidade para um público que precisa consumir isso. Olha, eu peguei, assim, diversos ganchos e uma coisa que me chamou a atenção é o que você fala. Agora, o último é a questão da dedicação que você teve ali para poder fazer isso. Mas eu pensei no cliente, porque, me corrija se eu estiver errada, o cliente que não sabe ler, ele pode ter os clássicos em sua mente, como aprendizado, escutando. Né? Então, você consegue até passar a barreira, quebrar a barreira de quem, infelizmente, não sabe ler, mas ela pode ouvir. Sim. Ouvir, para a gente, é essencial, né? A formação do brasileiro, nessa formação berbere, né? Banto, essa formação ibérica e essa formação de povos originários, é uma formação de povos cujo conhecimento é oral. Isso é um fato. A gente cresceu ouvindo, né? Se existe povo mais fofoqueiro no mundo, é o brasileiro. A gente ouve pelos cantos, pelas beiradas. Então, consumir inteligência, sabedoria, conhecimento através de ouvir é essencial. Então, entregar o que o brasileiro já está acostumado a consumir é, de uma certa forma, muito fácil e também, ao mesmo tempo, muito perigoso. Porque você pode, novamente, dentro da leitura, subestimar o ouvinte e querer elitizar também o audiolivro. Então, realmente, assim, uma pessoa que não tem o hábito da leitura, que não tem o seu livro de cabeceira, que não consome mais de um livro por mês ou não consome mais nenhum livro por ano, é bacana a gente entender que ele tem que ouvir, tem que ser impactado na primeira frase, no primeiro capítulo. Então, a gente tem recursos lá como trilha sonora, efeitos binaurais, para clássicos, né? Mas livros menos os livros não ficcionais também, assim. Você tem que falar muito intimamente com a pessoa. Então, você fala, a gente trabalha com atores, atrizes, pessoas de vozes lá, né? E a gente também parte para uma área de educação também para esses profissionais de vozes. Porque eles também ainda eles tiveram ao longo da sua carreira tudo, menos audiolivro. Verdade. Então, é um bom encontro, para te falar a verdade. Nossa, é verdade. Eu vou anotar um pouco. É verdade. Então, a gente, além de estar formando leitores, a gente também está formando esse profissional novo numa carreira nova, que agora é ameaçado pelo IA, assim, constantemente, né, pela inteligência artificial. Bom tocar nisso. Porque isso pode ser um grande facilitador para os audiolivros, mas vai no desencontro contra essa inteligência que é a formação do povo brasileiro. Sim. Não desacredito que um dia a IA pode chegar a isso. Mas até lá a gente tem que tomar cuidado porque o audiolivro está engatinhando ainda. Apesar de 10 anos no mercado, ele é muito pouco. Partir para uma tecnologia sem trazer essa formação desse público brasileiro, Sim. a gente vai ter uma tecnologia vazia. Novamente, levando em consideração o exemplo que a gente teve nos Estados Unidos. O smartphone fez o audiolivro bombar. Eles produzem 33 mil audiolivros ano. Uau! A gente é a maior produtora de audiolivro do Brasil. A gente produziu 3 mil audiolivros até agora. Bastante. É bastante. Não, Bastante. eu acho incrível. Bastante. Eu acho que a gente fez foi incrível. Uma única produtora aqui lá tem produtora para tudo que é canto. Exatamente.
Só que a gente está falando de uma formação cultural que foram durante 4 anos. Eles, para quebrar para IA, é fácil. Porque o público pode ter a sua avaliação. Não quero IA e quero IA. Aqui não, a gente pode quebrar para IA e falar assim para o público, é isso que a gente tem. É mais barato para a gente, porque barateia mesmo, a gente vai para um recurso mais facilitador, mas o público fala, não vou conseguir ouvir, não está na minha identidade como consumidor desse tipo de entretenimento. Uhum. Então, é um lado ainda que é muito discutível, pode ser muito romantizado no meu ponto de vista, mas eu acho que ainda a gente precisa olhar com muita atenção nessa formação do leitor brasileiro para que todas as editoras que estão investindo em audiolivro tenham seu quinhão no final do mês, sabe? Lógico, que é o que eu sempre falo, que independente do que você decidir fazer na sua vida, o recurso ele tem que ser Sim. muito bom, né? A gente tem que pensar grande, a gente tem que viver grande, para que outras pessoas que estão ali à nossa volta, os colaboradores, prestadores de serviço, também sejam grandes. Sim. Então, a gente tem que pensar nessa questão da remuneração. Eu falei até com outro convidado, fica parecendo que é feio, né? Ai, só está pensando no dinheiro. Não, é um resultado. Não é o foco, mas é um resultado que, se for grande, é porque está tudo indo muito bem, próspero. É importante, porque, assim, eu tô falando em nome da Toca Livros. A ideia original pode ter partido de mim, mas eu tenho uma equipe grande, que exige um recurso financeiro, Então, que fazem isso acontecer, né? Eu nunca posso esquecer exatamente quem me ajudou ou quem colaborou a chegar ali, né? Eu tenho um produtor... um produtor de conteúdo lá, que é o Rafael, que está com a gente há 7 anos, que ele é incrível. Se não é ele, eu não entendo de áudio, eu não entendo de nada. Eu tenho um compositor, que é o Juscelino Filho, que é meu colega de trabalho há 15 anos, que se não é o olhar dele sob direção de pessoas, a gente não teria seguido. E tem Juliana, que dá direção, tem uma galera ali, o Vinícius e outras pessoas, né? sim. E para isso acontecer, realmente eu preciso que eles sejam pagos como bons profissionais que é. E não sucatear eles dentro do salário, né? Então, o recurso tem que ser verdadeiro. Também, senão a gente vive só na poesia. E poesia não traz muito dinheiro, não. Não, infelizmente, né? Infelizmente, Porque é perfeito. E você fala de um ponto também legal, que é essa questão dos profissionais profissionalizando em uma área que eles não foram formados, né? Que é a questão do audiolivro. E aí os atores, conta um pouco dessa parte para quem de repente quer trabalhar com isso. É muito importante que, assim, a gente também tem um sucateamento. Eu sou formado em artes cênicas, eu posso falar isso com propriedade, assim. A gente tem um sucateamento da profissão. Quando eu me formei, os streams e a internet não era... Nossa, entreguei feio a minha idade. Não existia. Seja bem-vindo ao clube. Tá certo. Eu estava aprendendo como é que fazia e-mail ainda, quando eu me formei, né? Em 2000 e pouco. Então, a gente tinha pouquíssimas opções em relação à visão de trabalho que a gente tinha. A gente tinha o sonho da televisão, de fazer novela, o meio sonho de fazer filme, porque o cinema brasileiro também sempre patinou, e viver culturalmente. E 90% de que se formavam iam para a área da educação, porque era o acesso mais rápido a garantir um emprego, né? Eu mesmo dei muita aula e foi uma época muito, muito boa e muito bacana na minha vida, né? Se hoje eu tenho vontade de dar aula, não mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância do que foi estar lá, lidar com um bando de adolescente, um bando de criança. Foi uma experiência incrível. Então, nessa formação, as faculdades, de uma certa forma, sempre, não importa se é a pública ou a privada, sempre foi teve um olhar para ajudar esse profissional a se estabelecer no mercado. Certo. Então, de uma certa forma, diminuiu o alcance do pensamento desse profissional chamado ator e atriz. Então, a sua formação ela é muito curta. Ou ele conta com um talento nato, que só aprimora dentro da formação artística. E eu estou falando de faculdade, mas nem precisa ser faculdade. Qualquer curso de
Escola de escola de atores. atores, formação espontânea de atores Sim. com grandes mestres, podem conduzir a isso. Uhum. E quando chegou um novo equipamento, que é o audiolivro, a coisa ficou um pouco meio desnorteado. Então, assim, eu era um ator que me valia um pouco da minha aparência, não tenho a voz. Era um ator cuja fiscalidade era muito exacerbada, não tenho a voz. Ou se eu tenho a voz, não é a voz que eu preciso para esse tipo de personagem, livros e tal. de livros. Sim. Eu construo um ótimo personagem, já ganhei vários prêmios, mas eu não tenho uma leitura dinâmica. Porque é Boa. isso, assim, né? Eu trabalhei com atores incríveis, maravilhosos, só que eles tateavam para ler. Porque decorar, atuar e interpretar é uma coisa. Totalmente diferente. Perfeito você falar isso. Então, mas ao mesmo tempo, eu sabia que essa formação é precária. Uhum. Novamente comparando aos Estados Unidos, que a formação é muito ampla, né? Sim. Todo ator, ele é cantor, ele de uma certa forma canta bem, atua bem e narra bem audiolivro, né? Eles expandem, né? Expandem. Expandem porque Exatamente. eles se veem como fruto dessa ferramenta de trabalho. Assim. Eu sou a ferramenta de trabalho, né? Não é só a sorte, o carisma. Não. Não. E aí, quando a gente formou a Toca Livros, a gente recebeu de braços abertos esses profissionais, nos adequando a eles também. Né? Porque é importante, eles dedicaram uma vida de carreira, estão abertos para uma nova profissão. Tudo bem a gente dar um toque. E esse toque, a pessoa corre atrás do prejuízo. Lógico. E ele se forma. Na vida, a gente precisa. Então, eu tenho a sorte de 10 anos ter audiolivro e há 10 anos ter uma galera de voz que está comigo, né? Lógico que aumenta, toda semana tem narrador novo, a gente tem mais de 50 vozes, mas... Caramba! E tem só 50 vozes porque a gente é muito rigoroso com a seleção. Muito, muito. A gente vê o potencial, mas se a gente percebe que a pessoa não vai dar muito, a gente volta. Tá certo. Aí vem um outro problema. Hoje, os streamers deram, os canais do YouTube, eu sei que a gente está num, Sim. deram muito alcance a pessoas jovens a terem um tipo de sem influência em alguma coisa. Sim. Né? E achar que ali se basta como ator, se basta como profissional da voz, que também nos procuram para ser audiolivro. E quando dão de cara com audiolivro, eles mesmos desistem, porque é um esforço tremendo. E é uma outra função. Outra função. Você fica de 2 a 2 horas e meia do estúdio para tirar 1 hora de resultado por dia. E cada livro, a gente está falando de... outro sucesso que a gente tem, que eu fico muito orgulhoso, que é o Crime e Castigo, ele tem 27 horas. Né? O Guerra do Sono tem 50 horas, 50, 60 horas. Então a pessoa fica... Gente, eu tô encantada. É longo o processo. É longo. Então a pessoa tem que ter fôlego, dedicação, tem que olhar com muito... Falar, eu vou lá todo dia, eu vou ter que dar o melhor de mim. Porque o problema de uma produção artística é isso, assim. Eu não posso gravar bem na segunda-feira e na terça dar mais ou menos e na quarta. Não, porque é uma continuidade. É uma continuidade, Senão, você perde o ouvinte ali. Lógico, né? Fica aquela coisa, será que é meu aparelho? Alguma coisa tá ruim aqui, a internet? Aconteceu alguma coisa? Não, perfeito. E quem for trabalhar com essa opção? Lógico, você falou aí, atores, locutores... Eu acho que, assim, gostar de ler não é opcional. Não é opcional. Não, nunca, gente, não. Não é opcional. Tem que gostar de ler. E não me importa o gênero literário que você gosta, mas você tem que gostar de ler. Eles leem a obra um pouco antes? Como que funciona isso? Não, nosso trabalho é minucioso. A gente recebe, a gente fecha contrato com a editora geralmente é o detentor dos direitos autorais ou o autor independente. Sim. Né? Fechando é um contrato exatamente de parceria. Eu produzo e a gente recebe sobre isso durante as vendas, né? Uhum, sim. Porque tem editora que gosta de pagar o processo, tem editora que faz parceria, ali é um jogo de contrato. Sim. Mas ao momento que a gente pega, a gente recebe da editora esse material, o PDF, o e-book, o livro. Uhum. Porque eu tenho uma equipe que também é muito bacana, sob a liderança do Vitor lá, que é uma equipe de pré-produção. Eles leem um livro... Isso, legal falar.
Eles leem o livro todinho, decupam o livro todinho, vê as pronúncias estrangeiras ou mesmo em língua portuguesa que não fazem parte do nosso cotidiano e como se pronuncia. Se for uma ficção, eles fazem como se fosse um roteiro, decupam personagem, traçam um arco dramático. É um trabalho assim minucioso, porque quando vem para a direção que vai dirigir, né? Lá se funciona uma cabine, tem um diretor, que é o captador do áudio também, e o ator do outro lado narrando. Sim. Quando eu tenho isso, a produção já tem uma discussão com a pré-produção para saber como caminha esse livro. Qual é o gênero, qual é a ação que tem, quais são os personagens, quais são as armadilhas, a emoção, os conflitos, tudo. E nessa a gente entrega ao narrador, que vai narrar, né? Tem uma escolha lá, uma pré-seleção, porque mesmo dentro da formação de artista, você tem uma coisa chamada temperamento interpretativo, ou seja, você tem que ter consciência que você não vai narrar todo tipo de obra. Perfeito. Não vai. Interessante você falar isso, porque de repente alguém que queira trabalhar com isso, ela já vai ter ali um filtro de Sim. Sou melhor nessa parte, essa aqui eu ainda tenho talvez que aprimorar, ou também não preciso, foco nessa aqui, me dedico. Tem livro suficiente. Isso é verdade. Mas tem livro ainda suficiente. Bem. Aí, quando não é teste, que a editora pede de teste, a gente mesmo escolhe as vozes, porque a gente está tão acostumado a trabalhar com ator e a gente sabe qual é o resultado final que a gente espera desse ator. E aí, além de ser mandado esse pré-roteiro para eles e essa roteirização do texto, é discutido também com o ator. Feita uma reunião, fala, você vai fazer isso, vai narrar assim, vai chegar assim, tem que tomar cuidado assim. E começa aí a direção e a produção do audiolivro. Ai, que legal. Aí depois de ter passado esse processo todo de edição, de produção, vai para a edição. Tem uma outra pessoa encarregada, que geralmente não é o mesmo que capta, para ouvir diferente o livro. Que vai ouvindo o livro todo de novo e vai vendo os erros, vai cortando respiração, vai juntando quando é preciso. Gente, que produção! Isso quando não tem trilha sonora, efeito sonoro e uma mixagem binaural lá para dar um efeito 3D, tem isso também. Eu vou voltar aqui a alguns pontos. Você falou da questão da IA, né? A gente já volta nesse assunto, mas agora você falou dessa questão da produção. E quando é um texto infantil, tem essa questão de adolescente e crianças também que fazem isso? Ou é um locutor que altera a voz e faz É um locutor, sempre. Um locutor, né? Novamente, a gente esbarra um pouco na formação. A gente tem bons atores mirins, mas eles são raros e que vale também um processo de estar continuamente lá. Para estar lá tem que ter a mãe, porque menor de idade não pode... Sim, exatamente, sim. Mas não, geralmente eu trabalhei com pouquíssimas crianças, raros. Não, é bom saber, porque de repente se alguém tem alguma curiosidade nesse ponto, né? A gente sempre está aberto lá, quem quiser visitar, quem quiser saber, quem quiser olhar. A gente não tem nenhum segredo guardado em 7 chaves, porque toda vez que a gente mostra o processo, a pessoa fala, nossa, tudo isso eu não quero na minha vida. Mas eu acho que tem muito a ver com os profissionais com que eu trabalho também, né? Todos eles são muito dedicados e culturalmente muito, muito amplos e amam literatura, são bem inteligentes, têm tem uma carga boa de cultura, né? E eles são muito jovens, isso que é muito legal, assim, de ver essa garotada arrasando, né? E dos narradores, eu aconselho, assim, sempre que você for, quero ser narrador de audiolivro, investir na sua formação como intérprete, né? Legal. Se você já é ator, investir na sua formação da voz, né? Ter uma boa dicção, ter uma boa fluência, ter uma boa naturalidade com tudo isso, um bom entendimento e ser um leitor, porque não é opção, você tem que gostar de ler. A gente vê a diferença de quem gosta de ler e de quem não lê. É clara, que é mecânico, né? Se for mecânico, eu prefiro usar uma IA, pelo menos não me dá tanto trabalho de horário. E aí, se você já é um ator formado,
ouvir as críticas que vão te devolver para você correr atrás do prejuízo. Porque eu sei, vou falar aqui, ó, eu sei que a formação de ator, ela é um pouco meio no susto. Eu sei, e não é culpa de ninguém. É culpa de uma formação, de como talvez a gente foi esmagado durante a profissão durante muitos anos. Então tá tudo bem, né? Mas se formou como ator, teve boa experiência de palco ou de televisão, ou seja lá qual for a mídia que você trabalhou, perceba se você está adequado a uma mídia que não vai te ver, porque você não vai ser visto, você vai ser escutado. Exato. Né? Então, Exato. tem que perceber isso, assim, você está preparado, assim, a sua voz está legal, a sua dicção está bacana, você parece passar veracidade quando você fala, quando você lê, o entendimento do texto é claro. Se você for, pode fazer teste lá que está aceito. Fica, então, essa dica, ele acabou deixando uma dica valiosíssima, porque a questão, principalmente o ator que vem de teatro, né, ele é muito expansivo, ele usa a voz num outro tom. O outro é berrando. É, né? necessário, aqui, né? Se eu fosse usar aqui a voz aqui, o técnico ia me matar lá, ele tá clipando, ia dar uns gritos comigo. Não, e é muito bom você... E ao mesmo tempo não é televisão, né? Televisão é muito contido. Exatamente. Um é muito chato, muito... E a televisão tem um recurso visual, coisa que o audiolivro não tem. Então você tem que encontrar um meio termo ali também. E eu gostaria de uma curiosidade, Tati, agora o feedback do leitor ali. Tem algum lugar que eles colocam, nossa, Sim. de quem é a voz desse ator? Sim. Me encantou. Tem uma curiosidade. Tem uma coisa bacana que a gente sempre... tem uma área lá, né? Como todo aplicativo tem uma área de gratificação, de nota, de pontuação, né? E ele pode deixar seu comentário. Ah, legal. O pessoal da produção tem até um olhar assim, porque... Eles se esmeram muito, inclusive pegam atores que têm mais dificuldade e ajudam a alcançar. Olha. E os elogios sempre vão para quem narrou. Mas é normal, né? O Plínio Marcos mesmo falava que as pessoas vão para o teatro para ver o ator e a atriz. Eles não vão para saber quem é o diretor ou quem escreveu. Então, o universo da interpretação são dos atores e das atrizes ou do profissional de voz, porque a gente também tem radialista. Imagina, locutor, tudo. A gente tem vários outros profissionais muito bons lá, muito adequados, né? Porque, como eu falei, tem vários gêneros e várias participações literárias. Sim. Só que nesse espaço realmente há assim, um lugar, sabe? Que você pode dar o seu comentário. E eu fico muito feliz, porque quando a respeito do livro, a gente recebe bons comentários. E de livros que a pessoa falava, nossa, eu nunca imaginei que estaria lendo ou ouvindo esse audiolivro, né? Sempre quando esbarra ali na tecnologia, alguma coisa, lógico que isso é bem falho, porque isso é uma explicação que eu posso dar. A gente faz um aplicativo, a gente passa um ano corrigindo bug, aí quando a gente vai lançar um novo, a gente passa mais um ano corrigindo bug, aí a gente faz isso. Caramba! Mas isso no mundo inteiro, porque faz parte. Porque principalmente Android tem uma particularidade que... Cada um tem um celular diferente. Um tem o Xiaomi, tem o Samsung e por aí vai. Então, os Androids, eles agem diferente e a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque a formatação do TI lá... Mas está super bem, o aplicativo é ótimo. Abaixem o Toca-Livros, vocês vão amar. O grande lance é que quando entra no audiolivro, sempre é. E a pessoa pode até não gostar do livro. Isso acontece muito. Eu odiei o livro, mas o narrador deu conta do recado. Olha que interessante. Sim, acontece bastante. Eu fico bem feliz. Uau, essa pegou de surpresa. Quando é produção da Toca-Livros, eu fico bem feliz, assim. E os exemplos são lugares onde as pessoas falam, ninguém tem coragem de ler Crime e Castigo. Eu tenho um audiolivro com 27 horas do Crime e Castigo e as pessoas escutam até o fim. Porque eu botei o ator para ficar vendo 30 horas de Datena desses programas policiais para poder ler o Crime e Castigo. Olha! Não foi lendo teses e mestrados e doutorados sobre o livro. Né? Gente, que perfeito. E aí, nossa, eu já estou aqui viajando, né? No bom sentido de curiosidade.
cria-se todo um estudo, um Estudo, laboratório, com um sim. ator ali, que se fosse representar ou na TV ou no palco de um teatro. E tem todo esse estudo por trás. Uma curiosidade, você falou do estúdio, eu fiquei curiosa. É tipo aqueles de música, com vidro? A gente tem também. Todos os estúdios têm essa performance de vidro, mas são cabines, né? São Sim. construídas, não são aquelas cabines de audiometria prontas, Ah, tá. tá? Porque como elas são uma do lado do outro, a gente precisou construir de um nível que o som não vazasse. Ah, então é isso que eu fiquei curiosa. Tem uma qualidade muito boa, muito boa. Então, a única diferença é que quem capta fica um do lado do outro. Então, mas a gente tem mas como eles estão de fone de ouvido, eles ficam só focados no audiolivro. E a gente tem um estúdio maior lá, que ele é bem grandão, que lá, na verdade, são as rádios novelas que a gente produz, mais os legal. podcasts. Né? Ah, vamos falar desse assunto. Mas antes eu vou te perguntar. Pode perguntar. Essa questão da parte de autoral, pode gravar qualquer livro ou tem uma questão autoral? Tem questões autorais. Bom saber. A editora é detentora dos direitos autorais. Vou falar... eu sei que tem autor independente e autor que negocia os seus direitos de forma diferenciadas, mas eu vou falar de uma forma geral, né? A editora é o detentor dos direitos autorais, então a gente, quando vai atrás de algum tipo de título, a gente tem que ter uma parceria com a editora. Ah, legal. A Toca Livre tem uma parceria hoje com umas 30 ou 40 editoras, agora eu não vou lembrar. Bastante. É bastante. Ai, que bom, sucesso. É bastante. E grandes editoras, isso é muito legal. Dentro dessa parceria, é sempre negociado um prazo de produção, de entrega e de comercialização. Porque Legal. a própria editora tem um prazo também com editoras, né? A gente vê, fulano era da editora tal, mas agora publica na editora tal. Sim. O audiolivro também pode acontecer. O único diferencial é que o audiolivro, por ele ter uma relação diferente de custo, diferente das tiragens de papel do e-book, é muito difícil a editora ter uma segunda produção. Ah, né? tá. É melhor focar em uma só, até para ter um padrão ali, né? Sim. Naquela obra, sei lá. Quando é parceria, a gente é dona dos direitos do áudio. A gente pode não comercializar, mas a gente não dispõe também o áudio para a editora. Então, o áudio sempre vai existir. Então, tudo isso pode ser negociado. Existe um caminho muito longo para o áudio final. Mas, geralmente, a nossa forma de negociação é parceria. A gente produz, a gente custeia a produção e a editora, e juntamente com a editora, a gente faz a comercialização para que cada um tenha sua porcentagem dentro do que a gente chama de royalties, né? Sim. Os famosos royalties. Que entra muito parecido com a questão de música, né? Sim. O cantor mudou de uma X tal, foi para outra, pagou ali o passe. Eu meio que imaginei nesse sentido. E vocês que sempre procuram as editoras, ou há uma busca deles também por vocês? Tipo, olha... A gente sempre, desde sempre, como era uma coisa que estava crescendo ainda no Brasil, e dentro dos aplicativos a gente é uma das pioneiras, a gente que ia atrás das editoras, porque também tinha que mostrar para eles os novos caminhos do digital. Era uma novidade para todo mundo. Hoje a gente tem uma facilidade que as editoras já nos conhecem e a negociação vem nas duas mãos. A gente quer muito eles querem muita gente e por aí vai. Ah, que legal. E, porque aí fica aquela coisa de, tipo assim, óbvio, que você disse agora, a questão do começo também, né? Você estava ali iniciando... Agora, acredito eu, que já tem uma procura. Eu nem sabia como bater em porta de editora. Como eu sempre fui apaixonado pro audiolivro, para mim, esses editores eram pessoas santificadas, intocáveis. Né? O cara que trabalha com tal editora... Tá, né? Eu entendo o que você fala. É essa sensação mesmo. Não é essa sensação? Aí, até eu chegar na humanização dessas figuras, que eu ainda admiro muito o trabalho deles, eu paguei muito mico, né? Então... Faz parte. Faz parte. Eu cometi muitas gafes aí durante o processo, mas, de uma certa forma, hoje a gente tem uma conversa muito, muito saudável com todas as editoras, né? Mesmo aquelas que não produzem com a gente, sabem quem é a gente e, às vezes, a gente troca ideias, conhecimento para que o mercado de audiolivro cresça, né?
Perfeito. E um ponto interessante. Agora vamos voltar nessa questão da IA, para depois a gente ir para aquele outro assunto. Tá bom. Na questão da IA, você não acha que também tem a questão do que eu falei para você, a emoção? Porque o ator, o locutor, o narrador, ele vai trazer ali a emoção necessária do texto, lógico, não dele, pessoal. E a IA, de repente, não vai ficar uma coisa meio robotizada? Não sou contra a IA, vocês sabem, mas assim... Eu acho que assim, a gente tem que entender como a IA está chegando. Se lá fora fizeram uma grande greve para não barrar a IA, mas de legalizar, de juridificar a IA, sim. a gente também tem que entender aqui no Brasil, para a gente não sucatear os nossos profissionais. Exato. E a gente não distanciar os nossos ouvintes. É importante. Eu também não sou contra a IA. Eu já fui muito. Eu já fui uma pessoa muito... Tanto que meus sócios... Olha uma IA aqui. Eu saia fora daqui com essa IA. Hoje não, né? A IA nos levou a ter aplicativos e ter muitas coisas. Sim. Então é natural que eu entenda também que a IA vai entrar em lugares que eu achava que só poderia se fazer de uma forma quase que artesanal, né? E não é verdade, né? Inclusive, se não fosse a tecnologia, a gente não tinha barateado os estúdios, que eram carérrimos antigamente, eram poucas produtoras que faziam música. Hoje todo mundo pode compor e gravar em casa. Né? Sim. Basta ir atrás do conhecimento específico para que isso aconteça. Isso aqui, né, de uma certa forma. Exato. Antigamente a gente precisava de um estúdio de TV enorme. Exatamente. Gigante. Então, eu não sou contra o IA. O que eu sou contra, talvez, é a tentativa de forçar que a IA seja o novo mecanismo que afaste o público da leitura. Sim. Né? Porque querer... hoje é uma briga pro profissional de voz da dublagem, né? Sim. O quanto a IA vai substituir a dublagem. Eu assisti algumas coisas dubladas por IA. A mim me incomoda. Eu também. Mas eu tenho medo também do costume disso. Fala assim, tudo bem, já tá aí, vamos ouvir. Aí começar a distanciar as pessoas. Aí quem ouve IA pode ser um grande fluxo do comércio, né? Do varejo. E do atacadão, na verdade, né? E quem vai consumir o que vai virar artesanal seja para poucos. Esse é meu grande medo. Novamente, a elitização de uma coisa que é um bem comum a todos. Esse é o meu maior medo. Porque aí fala, não, eu não vou ouvir porque me falta o apego emocional que eu aprendi dentro da academia e tal. Ou a pessoa, não, vou consumir IA porque é mais fácil, é mais barato. Mais rápido, né? Não que eu ache que a IA não vai chegar em algum lugar de qualidade, porque vai. Sim. Mas eu acho que a gente tem que entender aonde a gente, como ser humano, quer chegar também para que todo mundo possa estar lucrando com isso. É importante. Se a gente está falando de dinheiro, se o IA vai facilitar, baratear, a gente tem que pensar aonde a IA vai tirar também. Né? Exato, fazer o cálculo de qual é o ônus e o bônus. O ônus e o bônus. É. Aí a gente logo vai trabalhar com a IA? Com certeza, né? Com certeza, porque as editoras pedem, mas eu acho que vai ter livros que a IA não vai dar conta, então vai ter um espaço para todos também. Isso é bom, né? Porque traz aquela questão de... Continuamos no mercado com X e Y de opção, né? Não fica aquela coisa assim... Não teremos mais máquina de datilografar. Quem datilografa está desempregado. Lembra como no nosso, né? Na nossa época. E agora vamos falar daquele outro assunto. Do podcast. Como você chegou em questão de podcast? Tudo bem, tá ali, né? Tá próximo. Tá certo, mas assim, era inevitável, porque assim, como eu falei, a gente tem uma equipe muito criativa e muito culturalmente explosiva lá dentro da Toca Livros. Porque o nosso perfil sempre foi trabalhar com essas pessoas. E quem saiu ganhando sempre foi eu e meus 2 sócios. Trabalhar com essa equipe criativa, porque eu posso ter tido a ideia, mas quem teve a elaboração, com certeza foram eles e foram incríveis. E é natural que isso também nos cutucasse em um outro âmbito e falasse assim, por que não ter um podcast? Né?
Então, quando a gente expandiu o estúdio. Então, fisicamente, a gente construiu um estúdio para isso. Aham. A ideia era ser um estúdio maior para gravar 3, 4, 5 narradores ao mesmo tempo, porque a gente quer fazer muito audiodrama ainda, é o nosso sonho. Mas a gente falou, vamos atrás do podcast. A gente tem uma figura lá, que é o Juscelino Filho, que trabalha com a gente, que é o nosso compositor, que ele já usava, de uma certa forma, os equipamentos da produtora para fazer o seu próprio podcast. Tanto que surgiu legal. o Musicalia, que é um produto dele, com apoio da gente, que há 7 anos é um dos poucos canais que falam de música brasileira, e ele tem um bom número de seguidores e blá, blá, blá. Mas o canal ia e parava, porque o tempo também dele estava assim. Aí eu fiz esse estúdio um pouco pensando nesse canal, mas ao mesmo tempo eu tenho a felicidade que a gente já tinha trabalhado com Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, fazendo uma adaptação para o audiolivro do quadrinhos dele, que foi bem bacana. E ele estava nesse exato momento com 2 colegas, com 3, na verdade, né? A Camila, o Emílio, do Babalogia, os 2, e o Pirula, do canal do Pirula. Uhum. Aí, numa coincidência feliz, a gente chamou eles para também participar de mais um podcast. Então, a gente entrou num programa de sexta, já tinha um de quinta e de sexta. Aí, como a gente achou que não estava sem nada para fazer, a gente chamou Perfeito. mais 2 figuras para fazer o podcast, que é o Enio Vivona, que é dublador, comediante, é do Café com Bobagem, e o Renan Alonso, que também é dublador, diretor de dublagem, e os dois, felizmente, são os dubladores daquele desenho famoso que é o Rick e Morty. Eles são as vozes do Rick e Morty. E aí eu chamei eles têm muitos contatos no meio da dublagem, no meio da cultura pop, e a gente fez um 3º podcast. Então, há um ano, a gente vem batalhando esses 3 podcasts, um com mais público, outro com menos público, mas a gente sempre com um receituário para que todos cresçam e tenham o mesmo quinhão lá de oportunidade. E foi aí, a gente observou. Eu acho que a gente começou tarde, na verdade, né? Na minha opinião. Mas não tarde o suficiente para não conseguir algo. Sim. Porque, na verdade, a gente tem tido bons resultados. Os 3 se dividem entre informação e entrevista, né? Então, a gente tem os vídeos gravados que são entrevistas e tem as lives que são... Não, as lives que são entrevistas e os vídeos gravados que são informativos, cada um dentro do aspecto, dentro da linguagem do seu podcast. E a gente opera lá, então tem uma outra equipe de editores de vídeo. A gente, apesar de um ano, a gente está patinando muito, porque é uma linguagem nova. Sim. Anda lado a lado com o audiolivro, mas ao mesmo tempo, nossa senhora, como é difícil. Eu não sei qual é a minha próxima invenção, mas assim... Quer, né? Empreendedorismo é justamente isso. O que a gente vai inventar daqui a pouco e aí segue. Um outro equipamento, né? Um outro alcance, um outro tipo de microfone. E, ao mesmo tempo, lidar com tanto os profissionais que fazem a entrevista como os convidados. Perfeito. Que é bem legal, assim. Eu tenho me divertido muito, mas eu também tenho entendido como que é lidar com isso, porque eu, como diretor de audiolivro, eu chegava... esse é o livro, é assim que eu dirijo e eu vou guiando o narrador. De repente, não. De repente, eu tenho muita gente com muitas ideias criativas, um potencial de expansão muito grande, todo mundo com seus desejos pessoais. E lidar com isso tem sido um desafio, porque de uma certa forma, de um certo alívio, não está tudo só na minha mão. E, num outro aspecto, é aquele momento que você fala assim, não, eu vou ter que abrir mão dessa ideia. Porque essa minha ideia é só picuinha minha, é só egoísmo meu e não vai levar a lugar nenhum. E eu tô teimando, eu não sei porque eu tô teimando. Né? Vamos abrir, vamos ouvir os outros. Então, tem sido um trabalho coletivo que tem sido um novo aprendizado para mim também. Né? E que tá sendo bem legal, e eu tô adorando assim, fazer. E você comentou aqui nos bastidores questão de tempo, 12 horas. Fala um pouco sobre isso, como que trabalha dessa forma, em questão de live? Live? Não, é porque a gente tem uma... Na verdade, as outras lives são curtinhas. É porque a gente tem um trio de divulgadores científicos, e divulgador científico nasceu para falar. Eu acho que a primeira formação deles como divulgadores é como falar
como falar de forma racional, inteligente, sem parar. Então, eles fazem isso muito bem. Adorei a colocação. Eles fazem isso muito bem. Então, quando é um programa com 3 entrevistadores Legal. e um entrevistado. Então, imagina, são 3 pessoas que querem saber muito desse entrevistado e às vezes, um entrevistado que quer muito, está muito feliz de estar com esses 3 divulgadores científicos, né? Sim, sim. É um podcast, se chama Os 3 Elementos. Se você está me ouvindo, clica lá, acompanha o canal, né? E os 3 elementos é sobre divulgação científica, envolve cultura, envolve educação, envolve artes, envolve tudo de uma certa forma. Então, toda vez que a gente tem um convidado, a gente tem tido convidados incríveis. É normal que os 3 falem bastante. Então, 1 hora de podcast não dá. Não dá. Não dá. A gente já teve, acho que no máximo foram de 7 horas lá. E já tá bom. Mas a gente já chegou num consenso que dá para começar às 7, dá para terminar às 11. Perfeito. Dá, que é 4 horas, né? É 4 isso, horas. isso. 4 horas tá bom, tá todo mundo feliz. Mas demorou para chegar. A gente tem, acho que, o recordista de podcast do Brasil, que é o Pirula, fala também. Mas é impressionante, assim, você não vê o tempo passando. Os 3, Não vê. Os 4, né? Porque a Camila também participa lá, mais esporadicamente, mas... Não, ela participa assiduamente dos vídeos gravados e esporadicamente das entrevistas. Você vê os 3 falando, você quer que os 4, né? Desculpa. Os 4 não parem de falar. Não parem. E, ao mesmo tempo, os outros canais, o Musicalia, o Juscelino é uma figura incrível, sabe tudo sobre música brasileira, e ele tem uma centralização como entrevistador, como um agente informativo, que é uma delícia. As palavras, sabe, é um artesão das palavras. Ai, perfeito Ele isso. é incrível. E o Fala Dub Dub é divertido demais. Ver o Enio imitando o Antônio Fagundes, você morre de rir. Você vê o Renan, que é uma pessoa inteirada com o mundo hoje em dia, ainda olhando para o passado de forma positiva, inteligente, também é incrível. Então, eu estou muito feliz com os 3 podcasts. Eu imagino. O olho brilhou, viu? É. Talvez você que tá aí não vai perceber, mas o olho brilhou. Sim. E uma coisa que eu, assim, voltando à questão agora da Toca Livros, a questão da inclusão, né? Que a gente falou e eu acho muito importante. E o podcast, eu acredito que também tem essa função, porque trazemos aqui os convidados com a sua bagagem, com a sua carreira, e aquilo mostra para algumas pessoas que, de alguma forma, ela também pode, né? Óbvio, com dedicação, com estudo. No caso da áudio, da Toca Livros, ler. Tem que ler, tem que gostar de ler e gostar de paixão. De paixão. Essa coisa da inclusão é muito substancial assim, no nosso produto, porque ele talvez tenha surgido na sua escala comercial para atender um público de deficientes visuais, né? Exato, de acessibilidade. De acessibilidade. Mas, acima de tudo, a gente vem descobrindo que se educar, ter conhecimento, ter informação, também atinge outros aspectos de... outras dificuldades de adquirir isso, da comunicação. E eu posso falar com garantia, eu sou disléxico. Olha... Para mim, ouvir... Eu sou disléxico e sou desatencioso, que tudo me distrai. Tudo me distrai. Mas ouvir, para mim, tem me centralizado e tem facilitado eu ter um contato melhor com as palavras. Então, Legal. Você aí que ouviu algumas palavras eu tocando o P pelo D, o T pelo D, é por causa disso. Eu sou disléxico. Então, pado e pato, para mim, tem o mesmo som. Então, o audiolivro não. O audiolivro, ele é uma ação individual, né? Você coloca 2 fones de ouvido, então você fica consigo mesmo. Então, o audiolivro me dá o prazer de não me excluir. Isso que é muito legal, dentro da minha limitação na leitura. Né? Muito bom. Por eu ser um apaixonado por ler, não quer dizer que eu não tive minhas dificuldades, eu tive, né? Sim. Eu lembro que um aspecto educacional, a professora falou que eu tinha que me esforçar em matemática porque eu não era bom na escrita. E eu amo ler, deixa eu... E aí o audiolivro, quando veio,
Eu percebi que ele ajuda outras pessoas com certa dificuldade de sentar e poder ler, né? E de tempo também, é muito importante. Você ouve em qualquer lugar, você ouve no ônibus, fazendo atividade, lavando uma louça, cozinhando. Exato. E é muito bom. E para os deficientes visuais, que sempre foram os grandes consumidores de audiolivro, eles estão tendo a oportunidade de ouvir audiolivro como se fosse um entretenimento, porque antigamente ele é feito dentro de normas, né? Normas para poder conduzir o que para a gente parece meio óbvio, porque a gente é vidente, a gente enxerga, né? Sim. E pro deficiente visual, não. Ele tem que ser conduzido dentro daquilo para ele poder absorver com melhor qualidade aquele livro. Sim. Mas o nosso audiolivro, dá a chance de que ele possa ouvir de uma forma diferente também. Nossa. E a gente tem bastante deficientes visuais que procuram a gente e falam: eu sou um ouvinte de audiolivro, eu escuto audiolivros, inclusive da Dorina Novil, que faz um trabalho incrível, tanto com braille, tanto com audiolivro, tanto com construção para ser acessibilidade em museu, em teatro, que é feito para vidente e não para deficiente visual, mas o deficiente visual agora tem sua chance. Mas tem falado assim, eu sou consumidor, tanto pela Dona Novil ou lá na Mara, onde eles conseguem o material de audiolivro, mas eu também gosto de ouvir a versão de vocês. Olha, que interessante. Porque, para mim, me leva para outro caminho, outro tipo de entendimento do próprio livro. Aí eu fico todo feliz, assim. Não, então, assim, a pergunta que não quer calar. Deu tudo certo, você chegou onde você queria. Eu ainda quero chegar. Porque é isso, né? A gente agora... Assim, eu acho que a Toca Livro chegou para falar sobre esse... A gente talvez seja uma das poucas empresas que se preocupou com o ouvinte. Quando todo mundo correu atrás da tecnologia, a gente correu atrás do ouvinte, atrás do consumidor, né? E respeitando o consumidor. Agora a gente está numa fase que a gente quer que mais consumidores escute o audiolivro e que a gente possa continuar nessa briga, né? Porque a gente sabe que o mercado ele é feito de outras colocações, a gente tem leis de incentivos que são bem bacanas para ajudar esse material a serem produzidos, mas a gente quer que esse material chegue no consumidor final. Perfeito. E esse consumidor final tenha recursos de manter uma assinatura com a gente ou comprar o livro diretamente e a gente possa ter essa sustentação que eu acho mais saudável. Sim. Né? Eles gostarem da gente e a gente poder entregar cada vez melhores produtos para eles. Porque aí fica aquela interação, o combo, né? Casadinho ali. Eu, assim, eu tô encantada. Eu sou uma leitora fervorosa, eu adoro ler. Eu gosto do físico, né? Do papel. Eu vou agora aderir a essa questão do Toca Livros, porque você me chamou a atenção da questão do tempo. Sim. Porque tem horas que eu tô com alguns 50 livros na minha fila para ler. E aí eu fico pensando, às vezes eu não tenho esse tempo hábil. A gente está treinando, está fazendo alguma atividade que você não pode parar lá, né, e ler ali. Mas a questão do ouvir. De uma certa forma, assim. Que aí eu consigo... Pego do papel, pego do áudio, vou conciliando. Ou ouvir aquele livro que sabiamente você não ia ler. Isso é muito legal também. Eu faço isso comigo. Eu gosto de ler, eu gosto do papel, eu ainda sou um consumidor de livros. Eu sou mas quando sai um audiolivro, eu falo assim, gente, eu nunca ia comprar esse livro na minha vida. Eu falei, então vou ouvir. Olha, legal. Porque aí entra em outra parte sensorial. Sim. Né? Sim, são livros que eu falo, porque o tempo da gente, como é curto, a gente... eu gosto de ler, eu não vou aderir ao audiolivro, mas você consegue ler tudo? Não, eu faço a escolha. Então, qual aquele que você não escolheria e tem vontade de ler? Talvez seja o momento, entendeu? Vai te ajudar. Eu adorei essa dica, eu vou começar... já vou começar dessa forma. Tá certo. Não é? É isso. Olha, eu quero, assim, de verdade, parabenizar, porque eu acredito que a educação, a inclusão, a literatura, o texto, o que você falou de pertencimento, eu achei isso tão válido, porque a gente não pensa, né, nessa questão de
da pessoa, de repente, se sentir aflita em entrar naquele mundo, achando que não pertence a ela. Mas é óbvio, quando o Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu falei assim, gente, que ideia legal, né? Vou colocar um morto pra contar a história. Exato! Eu quero que todo mundo se divirta. Ele fez isso. É. Ele não fez pra colocar numa prateleira e um acadêmico ficar avaliando. Ele nem era isso, ele era um ator de folhetim popular. Então, a gente tem que devolver para o público. Tudo bem, um dia foi do público, agora devolva de volta. Pronto, o audiolivro tá aí para isso. Exato, e você fala de questão de Machado de Assis e tal, e de repente as pessoas pensam assim, eu brinco, né, que algumas pessoas leram esse tipo de literatura por questão de prova, que é o que você falou, e eu voltei a ler justamente porque eu li lá atrás. Sim. Então tem coisas que você, tipo, precisa reviver, né, vamos colocar assim. Sim, sim. E eu acho perfeito, por isso que eu falei que eu estava encantada quando eu soube da profissão, como você chegou aqui na Toca Livros, que vai trazer tanta... Eu digo que tem a parte lúdica, sim, mas a questão da inclusão... Eu tô nessa questão hoje da inclusão, de pessoas terem oportunidade de ouvir e, de repente, se alguém falar, eu escutei esse livro, sabe? Eu achei... fantástico. Eu queria te parabenizar, de verdade. Obrigado. De verdade, porque é um ponto muito forte. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do livro. Eu adoro ler, adoro música. Então, talvez, né? Então, escuta o Musicalia, você vai gostar. E tem musical, é verdade. Escuta o Musicalia. O Musicalia é um canal incrível. Escuta, você vai adorar. Ai, gente, eu tô encantada. Tá certo, então. Obrigada, Eu que Cleiton. De agradeço. verdade, muito sucesso. E que, muitas pessoas têm essa oportunidade, de verdade. A gente vai deixar o link dele aqui, vai deixar todas as informações da questão dos podcasts também, que aí é o nosso mundo, né? É o nosso mundo. Muito obrigada. E eu que agradeço. Até mais!